Queridos irmãos, eu divulguei 2 vídeos com relação a dízimos e ofertas. O tema é provocativo, roubará o homem a Deus, de Malaquias 3:10. E eu prometi trazer aqui uma análise histórica para tentar compreender os motivos pelos quais o profeta Malaquias, entre os anos 450 a 400 a.C., foi tão contundente com relação ao requerer de dízimos e ofertas das comunidades de Israel de modo geral. Expliquei também que durante o período veterotestamentário nós tínhamos 2 tabernáculos erigidos por Moisés, o provisional e o tabernáculo sinaítico. Mais tarde o tabernáculo de Davi, provavelmente 1050 anos antes de Cristo, e esse é o período da reconstrução do segundo templo. Na verdade, o primeiro templo, o Templo de Salomão, erigido por volta do ano 966 a.C. e destruído quase que por completo em 586, e agora, 80, 90 anos depois, com uma construção que dá início a partir do ano 538 a.C., e ela é concluída mais ou menos em 515 a.C., e agora eu estou 85, 90 anos depois, entre os anos 450 e 400 a.C., a casa de Deus não possui recursos. A gente usa aqui a terminologia dinheiro para contextualizar, mas não há recursos que caracterizam uma capacidade de subsistência, de sobrevivência. E Malaquias desce a ripa, num português bem claro, chamando a atenção no capítulo 1 do povo, mas também deixando a responsabilidade ao sacerdote, porque quem recebe o sacrifício do povo é o sacerdote. Nessa época, hoje não mais, havia o sistema de intermediação. O sacerdote fazia essa intermediação entre o homem que sacrifica e Deus que recebe o sacrifício. O sacerdote funcionava como intermediador, então ele trazia as ofertas que a comunidade de Israel, as 12 tribos, apresentavam, e esta oferta era apresentada ao altar, e existem várias ofertas que eram celebradas nas 3 ocasiões em que os judeus subiam, né? Essa terminologia judeu também para esse período ainda não é própria, né? Então os israelitas subiam para Jerusalém no primeiro mês para comemorar Páscoa, pães asmos e semanas ou primícias, no terceiro mês para a festa de Pentecostes e no 7º mês para a festa de trombetas e Yom Kippur, que é o dia de expiação, e a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas. E o capítulo 2, ele cobra do sacerdote, né? Se fosse contextualizar num pano de fundo atual, está cobrando de mim, está cobrando dos pastores. E detalhe, a cobrança aos pastores, eu vou usar a terminologia pastores para contextualizar. Eu estou falando aqui de um período de 450 a.C., eu não estou analisando aqui o Novo Testamento, eu preciso ser claro, eu não estou analisando para que depois não fique as pessoas, mas eu quero, não, eu vou chegar no Novo Testamento, tenha paciência, vamos analisar o livro do profeta Malaquias de forma expositiva, vamos tentar compreender. Eu não tenho como fazer uma exposição por causa do tempo, mas eu separei aqui 4 características aqui dessa exigência ao sacerdote. Por quê? Porque como intermediador, quem traz o sacrifício que as famílias traziam para o templo é o sacerdote. É o sacerdote que leva isso a Deus. Ele possui responsabilidades com aquilo que ele apresenta, e ele apresenta o que ele recebe. Então ele precisa estabelecer critérios na hora de receber essa oferta, porque a oferta não é dele. A oferta é para Deus. Ele pensa nele porque ele está passando necessidade. O templo está passando necessidade. Não há mais contribuição, não há mais voluntariedade, não há mais a manifesta e espontânea devoção de um coração doador. Não há mais aqui. O templo está abandonado.
Então, ele também recebe parte dessa culpa. E veja o que Deus fala aqui no verso 1. Eu separei aqui 17 versículos. Eu separei aqui numa primeira parte que vai até o verso de número 3. Depois eu vou trazer alguma coisa rápida aqui. Depois do 10 ao 12, uma outra parte. Do 13 ao 16, uma outra parte. Do 17, outra. Uma série de queixas que Deus faz com o sacerdote. Aqui no primeiro verso, agora sacerdotes para vós outros, este é o mandamento. Veja que Deus chama a responsabilidade o sacerdote que tem o dever de apresentar o que é honesto, o que é puro. Só que ele só apresenta o que recebe. Então, se ele recebe um sacrifício que não corresponde com a expectativa de Deus, ele não apresenta, ele rejeita. Ele não pode fazer política. Ele não pode ser diplomata. Por quê? Porque a oferta não é para ele. A oferta é para Deus. Então, eu gosto da palavra agora. Agora, ó sacerdotes, é uma questão de urgência. A mudança não é para amanhã. A mudança não é para depois de amanhã. A mudança é agora. Então, a primeira coisa que eu extraio aqui desse texto, para mim, é urgência. Uma mudança urgente. Olha aqui, ó. Se não ouvirdes e não propuserdes, atenção. Está na hora de se ligar. Está na hora de se ligar, meu companheiro. Está na hora de se ligar, companheira. Está na hora de perceber que parte das desagradáveis frustrações que são acometidas na nossa existência se dá por causa da nossa desatenção, desinformação, pelo nosso descompromisso em cumprir aquilo que por Deus já foi estabelecido, ó, faz tempo. Não é Malaquias que está estabelecendo, é Deus. É Deus que estabeleceu no Vaikra, lá no livro de Levítico, entre os anos 1445 e 1440. Foi quando Deus deu a lei para Moisés, lá na porta da tenda da congregação. Então esse mandamento não é novo, esse mandamento é antigo. Então Deus está chamando a responsabilidade nesse presente para o compromisso que Deus tinha feito lá atrás com Moisés, que deu a lei. A terceira coisa aqui, ó, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, mais duas coisas aqui. A primeira é urgência, a segunda é atenção, dedicação. A terceira aqui é intencionalidade. Deus está falando para o sacerdote, bota no teu coração. Ou seja, qualquer que seja a tarefa especificamente desenvolvida para Deus, deve ser daqui, ó, aqui de dentro. Ó. Não pode ser de fora, tem que ser de dentro para fora. A outra palavra aqui, ó, devoção, ó. Se não dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Então, vamos ver aqui as palavras. Primeiro, urgência. Segundo, atenção. Terceiro, intencionalidade. Quarto, dedicação e devoção. Dar honra ao meu nome. No grego é mais ou menos uma palavra proscratinel, é quando alguém se abaixa, é a ideia de um cachorro que lambe o pé do seu patrão, do seu dono, ideia de subserviência, de serviço, com intenção, com profundidade. Aí, meu querido, Deus está falando para o sacerdote, se vocês não fizerem isso, olha o que eu vou fazer com vocês, ó. Duas coisas terríveis, ó. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, ou seja, até o que já está abençoado, eu vou amaldiçoar. Até o que já está abençoado, eu reverterei, eu amaldiçoarei. É interessante que as promessas veterotestamentárias sempre eu transformarei vale de Acora em porta de esperança. Eu transformarei maldição em bênção. Aqui é o contrário. Aqui, se o sacerdote, nesse período, vale para nós, não vale não? E é pecado falar que isso aqui não vale para nós, pastores, obreiros da casa de Deus, se eu não voltar o meu coração a Deus com urgência, com atenção, com intencionalidade e com devoção. Olha aqui, ó, Deus vai pegar o que é bênção na minha vida e vai amaldiçoar. Essa é a ideia do profeta. Eu estou fazendo uma exposição do profeta Malaquias.
Segunda coisa, é até nojento. Eis que vos reprovarei a descendência. Não está falando mais de suscitar descendência. Está falando de interrupção de descendência. Aí vai para vários critérios, eu não vou aqui por causa do tempo. E eu quero frisar só essa. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Lá em Êxodo 29, 14, quando se imolava um animal, algumas coisas do miúdo queimava-se no altar, mas para sacrifício de pecado. A carne, a pele e o excremento era queimado lá fora do arraial. Qual que é a ideia de Deus aqui? É retirar do arraial. Aí, como a figura de linguagem aqui, eu vou usar um termo moderno, é episcopal. É como se Deus estivesse falando que retiraria ou retirará de nós, os sacerdotes, o manto sacerdotal, o ministério. Aí ele vai abordar aqui no verso 4, no verso 5, sobre o propósito da aliança que o próprio Deus tinha feito. Propósito de vida e de paz. Qual é o propósito da aliança que Deus faz com o sacerdote, com o pastor, com qualquer que trabalhe na casa de Deus? Vida e paz. Aí no verso 6, começa uma nova repreensão da parte de Deus e ela entra categoricamente no verso 7. Ele começa a falar que não era a proposta de Deus que nós vivêssemos injustiças, mas que desenvolvêssemos um ministério pautado caracteristicamente em vida e em paz. Depois ele fala sobre o propósito do sacerdote com relação ao conhecimento da palavra, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução. Querido, eu não consigo compreender, porque o sacerdote que não guarda o conhecimento, que não examina, que não lê, que não trabalha, que não labuta, eu gosto de uma frase, eu não me recordo, que rasguei até minha Bíblia, se é de Calvino, orare et labutare. Com relação à Bíblia, com relação a chamado, estou derrubando até aqui a xícara, com relação a qualquer coisa de Deus, querido, orar é oração, et e labutare, labor, canseira. Você tem que ler, você tem que partir para a Bíblia, você tem que tentar guardar. Para quê? Para que as pessoas que te escutam venham até a sua boca e bebam daquilo que você fala, daquilo que você ensina, daquilo que você apregou, as pessoas com desejo. Eu lembro quando eu lia, sinceramente não é fácil. Eu lembro que Greenwich Wright Moody, as pessoas iam de 12, 15, 20 quilômetros, 12 mil pessoas escutá-lo dando escola dominical. Charles Spurgeon começou um trabalho com crianças, depois tinha 800 pessoas, depois construiu um templo, estava de repente apacentando mais de 12 mil membros. A Oral Roberts começou um avivamento sozinho orando na segunda-feira, 3 meses depois eram mais de 100 mil pessoas convertidas. Nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem que da nossa boca elas tenham que comer. Só que aqui, eu estou começando até a sobrancelha, mas vós vos tendes desviado do caminho. É claro, ora, vamos contextualizar aqui o versículo 8 ao 7. Se a proposta para o Presley, como sacerdote desse período agora, é guardar conhecimento e distribuir, se eu não guardo, eu não tenho que distribuir. Ou se eu guardo de forma incorreta, eu distribuo de forma incorreta. Olha aqui, ó. Mas vós vos tendes desviado do caminho, ou seja, o propósito meu com relação ao conhecimento, ele é distanciado do propósito de Deus. E por vossa instrução, ou seja, eu como se não bastasse conhecer o que eu não conheço, falar o que eu não sei, eu ainda estou ensinando errado. Porque tem muita gente, querido, que está brigando não é porque tem algo a falar.
é porque simplesmente quer dizer. Tem muita gente que briga para falar, mas não porque tem nada a dizer. Então, qual que é a ideia aqui desse texto? Você, Presley, eu vou adotar aqui para mim mesmo, tá? Eu não vou falar você, não. Você não guarda o conhecimento, as pessoas não bebem da sua boca o conhecimento de Deus. Então, como você não armazena, não guarda, não administra, não estuda, não entende, as pessoas vão querer ouvir alguma coisa. Como você não dominou, você não estudou, você vai falar o quê? Falar coisa errada. Ensinar pessoas erradas. Olha aqui, ó. E por vossa instrução, ensinando errado, ó, tendes feito tropeçar a muitos. Qual que é a proposta aqui? Olha aqui, ó. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Qual é a aliança de Levi? Tá aqui. Olha aqui, ó. Minha aliança com ele quem? Levi, foi de vida e paz. Ambas eu lhe dei para que temesse, com efeito, ele me temeu, por causa do meu nome. Aliança de Deus, com Deus, para Deus, de vida e paz. Mas sem guardar conhecimento, sem distribuir conhecimento, sem fazer com que as pessoas se fartem do ensino sagrado, mas, pelo contrário, são fartas de tanta idiotice, de tantas coisas equivocadas, erradas, propostas equivocadas. Nós estamos parecendo aquela época do decreto. Lembra do decreto? O decreto real, né? O imperador dava o decreto. A partir de agora, todos serão cristãos. Decreto do imperador. Encheu a igreja a partir do 4º século a.C. de crentes nominais, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com as escrituras, que não tem compromisso com o reino de Deus. Consequentemente, cristãos mal formados, obreiros maus, porque a pessoa, para vir a ser um obreiro, um sacerdote, um pastor, qualquer que seja a desenvoltura do seu ministério, primeiro ela tem que ser um bom crente. Ela tem que ser um bom crente. É quando alguém pergunta para você assim, e você é crente? Você fala, eu sou pastor. Não, ser crente é prioridade. A maior vaidade de um ministro é ser conhecido entre aqueles que são por ele liderados como crentes. Aí, querido, aí entra uma série de repreensões de Deus. Primeiro, casamentos mistos. Você vai ler lá na sua casa o 10, o 11 e o 12. Deus chega a ripa em casamento misto. Pastor, o problema de Deus era que os filhos de Israel casassem com amorreus, heveus, heteus, jebuseus, amalequitas, filisteus. O problema é com esse tipo de mulher, com a mulher dessas nações. Você sabe qual que é o problema? O problema é que quando o Presley se envolvesse com esse tipo de mulher, ele não a influenciaria, ele seria por elas influenciado. Então, quando Deus fala assim, não entra nesse negócio, não. A ideia de Deus é não deixe-se influenciar por costumes, por religiosidade, por preceitos, por conceitos estranhos à proposta que eu tenho a vocês. Então, a condenação aqui é grave. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel. Então, leia aí. Deus rejeita categoricamente o casamento misto. Do 13 até o 16, a pancada é terrível. Deus está rejeitando o divórcio, abominando o divórcio. Eu recentemente, eu sempre atendo, né? Eu vou para 20 anos de casado, louvado seja Deus, com muitos defeitos, mas eu tenho tentado viver um casamento regular, um casamento bom, abençoado por Deus com a minha digníssima senhora, né? E as pessoas sempre falam, eu tenho um direito de ser feliz. Aí eu sempre falo, não, você está entendendo errado o casamento. A sua missão não é ser feliz, é fazer o seu cônjuge feliz. As pessoas têm que compreender isso. A principal missão de
de um homem é fazer a esposa feliz, da mulher fazer o esposo feliz. O problema é que você e eu preferimos ter razão do que ser feliz. Você e eu preferimos ter razão do que sermos felizes. A proposta de Deus é que você seja feliz. Nem sempre você vai ter razão. Aí você briga para ter razão, celebra divórcio. Para com isso. Olha, se você for olhar terminologicamente o que significa divórcio, eu não tenho tempo. Olha aqui, ó. E aí esse povo aqui vai para os sacerdotes, vão para a presença de Deus, chora no altar, grita, urra. E eu até fiquei pensando choro, a gente prega choro, lágrima, pranto, só porque eu coloquei aqui, ó, a superficialidade das lágrimas. Pastor, onde é que está a superficialidade das lágrimas? Está em Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 16. Por quê? É quando a proposta da lágrima sobre o altar não impregna na minha vida. Ou seja, no ambiente do culto eu me mostro arrependido, mas quando eu volto para casa, eu celebro esse tipo de prática profana. Deixa pra lá. 17, o último. Senão o vídeo vai ficar aí com 30 minutos só. A câmera tá quase desligando. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele agrada, ou onde está o Deus do juízo? Aqui está falando da manipulação sacerdotal. Pastor, não está falando, está falando. Além de tentarem, ó, anotei aqui, ó, fazer aquele que pratica o mal passar por bom, davam a entender que Deus se agrada do mal e não executa juízo imediato. Aquele tipo de gente que fala assim, eu tô bem, eu já ouvi isso aí, eu dirijo igreja tem muito tempo. Pastor, se eu tivesse errado, Deus já não teria me punido? Meu Deus, ainda tem gente assim. Você acredita? O senhor acha que se eu não tivesse certo, Deus não estava me abençoando? Eu estou ganhando dinheiro. Olha, já ouviste mais. Só que você já pescou, lindão? Já pescou, Maria? Tu nunca viu falar sobre dar corda ao peixe? Toma cuidado. Aqui, ó, a manipulação sacerdotal. O cidadão, o sacrifício dele é torto, é deturpado, defeituoso. Eu falei nos 2 vídeos. Aí vem um sacerdote, sabe, chora em cima daquilo. Não e tal, olha, não tem juízo sobre ele. E a gente é bom para manipular as coisas, né? Eu esqueci o nome do autor, que diz que quando os hinos da igreja começam, é o maior espetáculo de hipocrisia, porque nós temos o costume de cantar com a boca aquilo que não vive o nosso coração. Queridos, a repreensão para nós é severa. É severa. É severa. Lembre que eu estou contextualizando aqui, tá? Malaquias. Eu estou fazendo um pano de fundo histórico do profeta Malaquias para tentar explicar aqui para vocês e também compreender os motivos pelos quais foi tão contundente. O templo estava falido. A falência do templo era caracterizada pelos níveis de sacrifício que eram trazidos. Eles pegavam sacrifícios porcos, não porco no sentido animal, e apresentavam para Deus, para quê? Para tentar consubstanciar a própria necessidade pessoal e familiar, porque o sacerdote sobrevivia do sacrifício que ele recebia. Vamos consertar a vida? Vamos melhorar? Eu aplico isso aqui à minha vida, extraio disso aqui coisas significativas e profundamente marcantes que podem transformar a minha e a sua vida. Comente aí, mas não adianta falar, me mostra o dízimo no Novo Testamento, eu não estou no Novo Testamento. Eu vou chegar lá é pior, tá? Mas comente aí alguma coisinha aí, tá bom? Uma coisinha tranquila, com educação. A gente tenta responder, o tempo não dá, mas
alguma outra pessoa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.